Direto dos estúdios da Colabore, aqui da Colabore Cowork, eu sou o Rafael Schenta, gerente de transformação e gente gestão, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante: como você se posicionar de forma intencional. Para isso, eu trouxe a Amanda Bonfim, que é especialista em marketing esportivo. Amanda, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, armadullah wa barakatuh. Seja muito bem-vinda a este episódio. Muito obrigada. Nossa, pessoal, estava ansioso por esse tema, porque se posicionar é um desafio para todo mundo no mundo corporativo. E o esporte nos dão muito exemplos de como fazer isso, né? E eu queria falar, primeira pergunta que eu queria fazer é como que um atleta, uma marca, pode se posicionar de forma estratégica? Olha, o grande propósito de você trabalhar a tua comunicação com intencionalidade é você buscar construir uma narrativa que ela faça sentido para os seus objetivos finais. Então, a questão não é sobre o que é que eu posso, o que eu não posso fazer, tem mais a ver com o objetivo que você estabeleceu para a tua carreira e qual postura que você tem que adotar para alcançar esse objetivo mais rapidamente. Então, a criação desse storytelling, podemos dizer assim, dessa narrativa, ela tem que ser pautada diretamente na No trajetória, objetivo, no objetivo final. no objetivo final. Isso. E como montar isso? Tem um passo a passo, tem um Tem. guia? Inclusive, eu não ia nem tratar sobre isso agora. Mas exatamente por essa necessidade que os profissionais, sobretudo do esporte, enfrentam de conseguir se posicionar, foi por esse motivo que eu criei a mentoria de posicionamento estratégico para profissionais da indústria do esporte, que é justamente para oferecer esse passo a passo, conduzir o profissional de uma forma tranquila, sem percalços e orientada. Basicamente, a gente faz uma reunião de brainstorming, a gente senta e define objetivos. Todos esses clientes de mentoria, eles assinam um termo, eu assino um termo também de confidencialidade, Sim. portanto, eu não posso compartilhar abertamente detalhes dos objetivos profissionais desses profissionais. E dessa forma, eu consigo ter uma visão mais privilegiada desses profissionais e eu acabo permitindo criar conexões entre esses profissionais, porque eu conheço o sonho de um, conheço o sonho de outro, conheço o sonho de outro, e eventualmente, além da própria mentoria e do posicionamento e da construção que a gente faz, eu ainda consigo juntá-los de alguma forma que um consiga ajudar o outro. Isso é muito produtivo e, tipo assim, aconteceu. É como se fosse uma rede de Como se fosse uma apoio, rede de de apoio. networking. Mas tipo, isso não foi intencional. Isso Uhum. aconteceu. Porque assim, você não sai por aí falando pra todo mundo qual é o teu sonho. Nossa, meu maior objetivo é chegar a tal lugar, conquistar isso. Ninguém faz isso. Ninguém compartilha aos quatro ventos. Uhum. Mas os profissionais que me contratam têm essa liberdade de compartilhar comigo os seus sonhos mais íntimos. Sim. Então, eu sei o que cliente A deseja muito, cliente B, cliente C, e eventualmente o mercado esportivo, ele parece ser muito grande, mas ele não é. Ele é um ovinho. Sim. Então, eventualmente a gente consegue fazer com que um cliente X ajude o outro, que ajude o outro, e abre as portas para facilitar aquilo ali. E quando a gente pensa que não, algumas clientes minhas falam que eu tô criando uma seita, mas não é nada disso, eu juro. É porque tem a competitividade também. E é um mercado, você falou, não é um mercado muito grande, até porque é muito difícil chegar e ter acesso a determinados esportes. Você pode abrir um pouquinho até para o público quais são os principais esportes que você atua hoje? O principal é o futebol. O futebol. A Que questão... também é muito difícil. Que também é Quem muito nunca difícil. sonhou em ser um jogador de futebol, jogar no time dos sonhos? Quem não joga um FIFA e faz o seu personagem? Mas a questão é que quem compete tá embaixo. Quem tá em cima tá todo mundo se ajudando. Tá? Então já tem uma rede maior. Tanto é que um dos segredos, digamos assim, do que eu ensino, as estratégias que eu ensino, tá muito voltado para o que eu fiz para conseguir entrar na panelinha. Porque essa panelinha é o que tá lá em cima. Entendeu? É o que eu falo. As pessoas com mais destaque, com mais privilégios dentro do ecossistema esportivo, elas não competem. Elas se ajudam muito, de forma... É uma colaboração mútua muito intensa, entendeu? Então, tipo, essa questão de, vou indicar fulano ao invés de cicrano,
Isso não acontece no alto escalão, tá? Sim. Isso acontece mais com o pessoal que está iniciando, está buscando as primeiras oportunidades, está pleiteando aí mostrar o seu trabalho, isso realmente acontece. Dos dias de hoje, ter acesso, não vamos falar acesso, mas conseguir tentar competir e entrar, seja no futebol, no vôlei, no basquete, está mais aberto esse acesso ou ele ainda continua fechado? Eu preciso ter um empresário, eu preciso ter um intermediário, uma pessoa que conhece uma pessoa, ou não, se eu for fazer hoje um teste em determinado clube ou esporte, o acesso, ele está mais aberto ou ainda continua fechado? Olha, eu considero que com o tempo ficou mais aberto. Por quê? Primeiro que a profissão de scout e análise de mercado se popularizou. Hoje temos Sim. muitos profissionais de scout, ou seja, temos muitos profissionais olhando, buscando promessas. São os olheiros que São os falam, olheiros, digamos assim. Mas acaba que literalmente, tem muito mais olhos no mundo, no Brasil afora, atento a atletas que têm um potencial a ser revelado. A internet já ajudou muito nisso, A internet né? ajudou, com certeza. Existem softwares próprios para isso, para armazenar esses tipos de profissionais. Além disso, para quem não tem intenção ou não teve a oportunidade de ser um atleta federado, existem algumas oportunidades também de você jogar fora do país, como bolsista em universidade americana. Sim. Então, assim, você dar certo, você ser um atleta de sucesso hoje em dia não tem a ver apenas com conseguir jogar num grande clube do Brasil, entende? Então, existem muitas outras possibilidades. E o esporte, falo por mim, porque o meu foco hoje, ele é muito voltado para gestores e executivos. Então, por exemplo, eu tenho um atleta, mas todos os outros são gestores e executivos. Entendi. Entende? Eu tenho um atleta que, na verdade, é ex-atleta, é o Felipe Adão, que hoje ele saiu do futebol e agora está no futevôlei. Uhum. E também é um empresário do esporte. Então, a gente tem aí muitas oportunidades para trabalhar fora do mercado de atletas mesmo. E qual que é o maior desafio do atleta para linkar ele até com marcas e com marcas que ele vai se identificar? Porque hoje também você percebe quando tem uma marca que patrocina ou chama um atleta para fazer alguma publicidade que não tem uma identificação. Você sabe quando tem e quando não tem. Sim. E como que é fazer essa ponte? Isso também entra muito no storytelling para ele ter o posicionamento dele? Sim. Tem uma questão que quando acontece esse tipo de erro, não é um erro do atleta. Geralmente é um erro da empresa que contratou. Sim. Que ao invés de olhar com mais carinho para o planejamento da empresa e entender qual o perfil de cliente ideal daquela empresa para saber com qual perfil, qual atleta teria aquele perfil, e não digo nem o atleta, mas os consumidores do conteúdo daquele atleta. Sim. Então, quando a gente não olha para isso, a gente enxerga o atleta apenas como um canal. Nossa, fulano tem 200 mil, 300, 1 milhão de seguidores. Tá, mas não é o público. Que seguidores são esses, Sim. Entendeu? A tua estratégia é de alcance, a tua estratégia é de conversão, é de engajamento. O que é que você quer? E beleza, além de você saber bem o que é que você quer, qual o perfil que você espera. Então, se a gente olha de forma superficial para isso, e vou te falar, grandes empresas cometem esse erro, e aproveito a ocasião para falar, o mercado que melhor entendeu o futebol no Brasil foram as bets. Então, Verdade. assim, as bets, você concordando ou não sobre a legitimidade desse mercado, eles souberam ler o consumidor de uma forma muito eficaz. E é por esse motivo que tem atleta, ex-atleta, tem pessoas de outros esportes. Isso. Então, eu acredito que tenha vindo muito daí. Mas deve ter uma legislação que aprova e que audita até, porque uma ou outra até cai em CPI, outras são divulgadas até pelo próprio governo. Então, após esse processo de regulamentação que começou e que ganhou força agora,
Somente as reguladas, as Sim. que estão legalmente atuando no país, elas estão em atividade. Então, tem agora um mínimo a ser cumprido, que é ter sede no país Sim. e poder responder legalmente e Sim. tal. Você tem uma a gente está falando aqui de pessoas que se identificam ou não com uma marca. Você tem algum exemplo de um atleta ou uma empresa que ela começou um pouco errado e conseguiu se endireitar e conversar com o seu público e ter um posicionamento direto com o seu seguidor e com os consumidores, por exemplo? Olha, vamos lá. Vou soltar uma aqui e eu quero que você me diga. Adidas. Quando você pensa em Adidas, você pensa em futebol ou entretenimento? Moda, eu tô com um aqui, ó. Futebol ou entretenimento? Entretenimento. Certo. E qual foi a marca da Adidas que veio à tua cabeça? Com marca da Adidas? A Adidas tem duas marcas. Eu só conheço uma. Não. Tá vendo? Que é o que eu uso, que não é confortável. Por favor, coloquem aqui na tela as duas marcas da Adidas, porque uma é voltada para fortalecer o posicionamento de entretenimento, que é uma que parece uma folha, que ela não é uma marca antiga, é uma marca atual, mas que ela é utilizada para outro tipo de perfil. E tem a de 3 listras, que é voltada para o esporte. Então, a primeira marca da Adidas que surgiu, veio a de 3 folhas. Sim. E ela veio posicionada dessa forma. E ela acabou indo por um lado meio estético, meio entretenimento. E aí começou a atingir esse público de uma forma massiva, sendo que o objetivo da Adidas não era esse. Sim. O objetivo era o meio esportivo, mas eles não quiseram descartar aquela massa que estava consumindo o produto. E por esse motivo, eles fizeram um rebranding e construíram essa outra marca. E aí eles conseguiram a proeza de possuir 2 marcas distintas em seus produtos e se manter forte, não pulverizou. Uma pessoa leiga como eu compra uma camisa da Adidas, eu não tinha ou um tênis, como é o meu caso, eu não tinha essa distinção. Para mim, é um fashion, né? Falando assim, no leigo, né? Uma divisão fashion, uma divisão esportiva, mas o produto, para mim, Adidas sempre remete ao esporte, não ao fashion. Qual é o termo técnico? Entretenimento. Entretenimento. E eu consumo outras marcas também, sem saber. Interessante. Posicionamento hoje em dia nas redes sociais. Certo. Você também trabalha isso com os atletas? Tem esse direcionamento ou na sua mentoria ou no seu Sim, então. Consultoria? A mentoria ela vai por um viés bem de planejamento. Uhum. A gente traz a questão estratégica. Quando o meu mentorado ele sai da mentoria, ele sai com o perfil de cliente ideal desenhado, sai com um plano de ação do que vai ser feito a partir de agora, com datas, prazos, responsabilidade e objetivo daquela atividade. Sai com uma análise SWOT. Análise SWOT. Agora eu vou entrar em defesa dessa ferramenta maravilhosa. Mas é porque, infelizmente, da forma que vem sendo usada no marketing, virou um documento de gaveta. As pessoas criam aqueles planejamentos estratégicos gigantes que acabam no fundo da gaveta do diretor, tá? E a análise SWOT é para ser uma ferramenta viva. Então, precisa estar literalmente lá na mesa, no painel do gestor, para entender o que é que precisa ser visto como uma oportunidade, o que é uma ameaça, quais são os seus pontos fracos para se transformarem em pontos fortes, pegar aqueles riscos que as ameaças oferecem e transformar aquilo em oportunidades. Eu faço muito isso. Eu sempre vou, quando eu digo a você que eu vou lá no fundo e por esse motivo a gente assina a confidencialidade, eu pergunto diretamente para o meu mentorado, o que pode estragar tudo? Eu quero saber tudo. Você já traiu seu esposo? Porque essa é uma pergunta séria. Porque às vezes você está lidando com pessoas que têm milhões de seguidores. Então, vive de uma exposição muito séria. Sim. Você já cometeu crime fiscal? Você já se envolveu com algum crime que ainda não foi descoberto? Ou que você já tramitou em algum... Pergunto tudo que pode vir a fragilizar ou que possa gerar. Eu utilizo
a análise SWOT no RH, no mundo do RH, a transição de carreira, processo de coach. Quem subestima essa ferramenta não sabe utilizar. Ela tem um valor, assim, dos 4 P's do marketing. A gente utiliza muito também para a construção de marca. Não tem como subestimar uma ferramenta como essa. Toda vez que eu falo, que eu estou apresentando o produto para uma pessoa e falo, nós vamos fazer análise SWOT, eu já fiz isso, não serve para nada. Não fez da maneira eu fiz, certa. então você não fez. Exato. Só para você ter ideia, eu tenho uma mentorada que ela é uma mulher incrível, uma potência, tipo, lida com grandes marcas do Brasil e do mundo, tipo Burger King pra cima, entendeu? Uhum. E aí ela tem uma pauta social muito forte dentro de sustentabilidade, ESG, de uma forma geral, sendo que ela tem uma pessoa muito próxima a ela que é o oposto disso em muitas coisas, entende? E oferece um risco institucional para ela. Sim. Mas é uma pessoa muito próxima a ela, ela não tem como cortar. Entendeu? Então, o que a gente fez? A gente criou uma forma, isso é o quê? Uma ameaça para ela. Uhum. O que a gente fez? A gente gerou uma linha de conteúdo fortalecendo e literalmente negando de forma enfática tudo aquilo. E sempre, obviamente, fazendo questão de ressaltar que ela não tem responsabilidade sobre as outras pessoas, mas nós temos nossa responsabilidade de continuar lutando por aquilo, blá, blá, blá. E as pessoas entram em conflito quando chega nesse ponto que a sua marca está associada a algo ou alguém que não vai fazer muito bem para sua própria marca. Exato. E, tipo, sempre acontece. É natural. Sempre temos alguma coisa que, eventualmente, gera um problema. E quais são os erros mais comuns que você identifica quando começa essa construção de marca? Primeiro, a pessoa pensa que é automático. Ou que você tem uma fórmula mágica. Não, a você fórmula... vai chegar com essa linha e eu vou viver essa linha. Eu não posso nem dizer que é uma fórmula mágica, mas é uma fórmula que funciona muito bem. Mas ela precisa ser feita da forma correta, de forma consistente e muito conectada com os valores e as características do profissional. Não adianta eu tentar, olha, isso aqui funcionou pra mim, vai funcionar pra você. Às vezes a pessoa é o oposto de mim, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Eu sou uma pessoa que, se eu parar na fila da padaria, eu vou fazer amizade com alguém na fila, entendeu? Então eu não tenho como imprimir esse posicionamento, porque uma coisa que eu acredito muito é que posicionamento não é algo que você fala, que você escreve, você exala. Você entra no ambiente, as pessoas sabem como você é, porque fica nítido. Então, o meu principal objetivo com esses meus clientes é fazer com que o posicionamento deles fique nítido, que eles não precisem ficar explicando o trabalho deles. Eu não quero que as pessoas, que ele precise fazer uma oferta, que ele precise explicar o quanto que ele é bom. Eu preciso que as pessoas percebam isso quando ele entre na sala, que as pessoas já saibam algo sobre ele antes disso. Interessante. Eu tenho 2 metros de altura. Onde eu chego, todo mundo me olha. Meu posicionamento é o grandão, Rafael Alto. Meu sobrenome Shenta, todo mundo fala errado. Mas é uma marca. Você pega isso, ou você usa ao seu favor, ou você fica nervoso porque alguém vai fazer uma piadinha porque você é alto e o sobrenome que ninguém consegue falar. Isso é uma maneira de você se posicionar também, as pessoas te conhecerem. Pegar algo que pode se tornar uma ameaça se eu ficar chateado. Se você recuar. Eu pego isso e torno uma fortaleza. Já brinco, gero rapport, gero conexão com as pessoas. Porque realmente, quando eu chego no lugar, todo mundo me olha. E cansa um pouco. E eu não é porque eu sou lindo que eu não sou, é porque eu sou alto. Eu tenho 2 metros de altura. E não é normal você ver uma pessoa de 2 metros de altura na rua. Então, eu pego isso ao meu favor, aí eu já tento quebrar gelo, criar rapport. E isso tem funcionado ao longo da minha vida. Porque se eu pegasse pilha, as pessoas iam falar, aquele grandão é ranzinza, ele é nervoso, ele fica corrigindo o sobrenome dele. Agora não, é diferente, ele brinca com a situação. A gente tem que utilizar um pouco desses artifícios. Mas é muito difícil. Eu confesso que quando eu era mais novo, quando errava meu sobrenome, e quando perguntavam se estava frio lá em cima, eu queria matar as pessoas. É verdade. Só que aí depois, eu sou alto, não adianta, eu vou conviver com isso. Olha, é impossível dizer que eu não passo por isso, né? Eu passo, gente. Eu sou zero, pra mim não tem como não passar por isso.
Mas, assim, quando eu comecei essa jornada no esporte aqui em São Paulo, eu já tô atuando no esporte desde 2012. Desde quando eu morava em Natal, Rio Grande do Norte, sou natural de lá. Não sou da Arábia Saudita. Não sou de nenhum país árabe, eu sou nordestina. Por favor, enfatizem isso, porque isso sim eu não aguento mais responder. Eu sou nordestina. Pronto. Dito isso, toda vez que eu frequentava eventos do esporte, tudo bem que foi logo no início, eu passei, eu acho que aqui em São Paulo, uns 2 anos, sem véu, que até então eu não usava véu. Então eu era apenas mais uma. E não sei se eu era apenas mais uma porque eu não usava o véu, ou porque eu estava começando a construir a minha reputação aqui em São Paulo. Porque eu literalmente eu vim para São Paulo com a cara, com a coragem e um sonho. Botei minha família dentro de um carro, um gato, 2 crianças, minha mãe, e vim de Natal para cá. Passei 6 dias na estrada com a fé de trabalhar com uma infraestrutura no esporte mais sólida e realmente realizar o meu sonho, que foi o que eu vim fazer aqui. E assim, eu não era tão conhecida. Não, as pessoas... Será que ela é promotora? Será que ela tá aqui trabalhando para alguma empresa? Tudo bem. E aí o tempo foi passando, fui começando a construir, conquistar oportunidades. E durante esse período eu fui me aproximando da religião, eu fui conhecendo cada vez mais. Em um dado momento eu optei por fazer a adesão do véu islâmico. E aí eu admito que eu adiei um bocado, porque por medo de como é que isso ia soar. A gente sempre fica insegura, né, quando vai mudar alguma coisa. E assim, eu não estava tão preocupada com o meu profissional, eu estava preocupada com outros fatores, como violência, como a islamofobia, muitas outras coisas. Exato. Até mesmo a aceitação da família e tal. Eu adiei muito por isso. Só que quando eu passei a usar, eu passei a me sentir muito melhor, mais confortável, mais segura. Então, eu me senti mais livre para ser como eu sou e adotar uma nova vida mais próxima, mais correta religiosamente falando, mais alinhado com a minha prática religiosa. Foi muito positivo. Eu jamais voltaria a como era antes, jamais. E, cara, eu pensei que isso podia ser uma ameaça no mercado esportivo, mas foi ao contrário. Virou uma oportunidade. Virou uma oportunidade, porque assim, não foi na intenção mas aconteceu de uma forma tão rápida que não tinha um evento do ecossistema esportivo que eu frequentasse. Eu frequento muitos eventos, eu viajo muito, tem muito evento aqui em São Paulo, tem semanas que eu passo dias sem pisar no escritório. Então, assim, as pessoas já se acostumaram a me ver lá. E as pessoas sabem se eu estou ou se eu não estou. Amanda veio? Ah, veio. Ah, Amanda não veio. As pessoas sabem que eu não passo desapercebida mais, entendeu? Então, tem a ver um pouco com a questão da marca e o fato de eu ser... Já é muito difícil encontrar mulheres no mercado, especialmente ali no nível de gestão esportiva e por aí. Ainda mais sendo muçulmana. Então, é muito difícil você encontrar... Eu nunca vi uma mulher muçulmana frequentando os lugares que eu frequento no esporte, no futebol. Pra não dizer que eu nunca vi. Nenhuma. Eu vi uma torcedora do São Paulo no Morumbi, em um dia que eu fui a trabalho. Eu até chamei ela pra tirar foto. Depois eu posso até mandar pra vocês colocarem. Legal. E eu fiquei bem feliz, porque foi a primeira vez que eu vi uma mulher muçulmana dentro do estádio. Nossa, que legal. Mas é isso. Isso aconteceu porque você deixou de olhar o externo, e não que você olhasse, mas em determinado momento você pensou na sua evolução. Sim. E isso é o que eu sempre falo para todo mundo. Não se importa mais em agradar aquela pessoa. Você tem que respeitar, você tem que ser cordial, você tem que ter os limites, mas você tem que pensar na sua evolução. E isso vai fazer com que tudo em seu entorno ele se encaixe. Seja em uma questão religiosa, uma questão profissional, uma questão familiar. Infelizmente, a gente vive em um mundo que o respeito ele está um pouco difícil. Hoje as pessoas elas não estão se respeitando. Elas estão mais intolerantes, infelizmente. Se eu te mostrar a pergunta que eu recebi ontem no Instagram, foi com quantos anos você explodiu a primeira pessoa? Então, intolerância religiosa... Recebi essa pergunta ontem.
Eu olhei assim, não. Só mandei o artigo penal do código sobre intolerância revoltante. religiosa. É Tipo assim, revoltante. eu meio que tô acostumando e tô optando por. E aí a gente que ignora, porque a sua evolução É, está muito maior do que isso. E pessoal, isso é um ponto que não é o core aqui da nossa conversa, mas foca em você, respeite o próximo, seja cordial, entenda as diferenças. Se é uma coisa que a gente aprende com a geração Z, é justamente isso. Eles são diversos, eles são tolerantes e eles estão buscando a própria felicidade, não se importando. Parte disso, né? Porque tem outras questões, social media e tudo mais, que não é o caso, mas eles estão pensando em si, em ser feliz. E é uma coisa que eu falo: a gente precisa ser mais feliz. A gente passou por uma pandemia que foi algo tão complexo e difícil, e a gente trabalha de um modo tão frenético, viajando, aí tem a família, tem os filhos, e que a gente tem que ser feliz na vida profissional e na pessoal. Então, pessoal, respeitem o próximo. Aqui nós temos a Amanda, que é muçulmana, e eu sou evangélico. E eu estou extremamente emocionado com a sua história. Porque aqui não é religião, nós somos pessoas. Cada um crê no que quiser, cada um faz o que quiser da vida. Mas a história dela é fantástica. A minha religião jamais vai diminuir a história de outra pessoa. Isso não pode acontecer, de forma nenhuma. E eu já estou nervoso. Vamos dar uma acalmada, mas eu estou impactado com a sua história e a gente tem mais. Vamos para o momento Bariloche, para dar uma descontraída, uma adocicada na nossa vida. Bariloche é a nossa parceira aqui do podcast. Hoje ela trouxe brigadeiro, quindim. Pode comer, Amanda. Fica à vontade. A Bariloche, ela está no mercado desde 1966. Consistência, tradição, mais de 55 anos, fazendo eclairs maravilhosos, torteles de morango, torta de limão, sorvete, o beijinho, Bariloche, da próxima vez manda o beijinho, que é demais. Hoje o quindim brigadeiro tá delicioso. E se você tem um evento corporativo, um casamento, uma festa, é só clicar aqui no link da descrição que você vai direto para o site deles. E tem aqui um QR Code que, se você escanear o celular, você pode fazer o seu pedido direto para eles, tá bom? E se você quiser ser um parceiro do nosso podcast, tem um link na descrição. Clique e entre em contato conosco. Vamos lá. Coisas boas. Marca na prática. Eu vou te falar alguns nomes de marcas e nomes de alguns atletas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, na sua opinião, o que eles transmitem como marca pessoal, tá bom? certo. Nike. Energia. Energia é literalmente hype. Eu enxergo muito dessa forma. Bacana. Marta, futebolista. Ah, força. Força. Red Bull. Disposição, energia também, mas eu posso estar um pouco comprometida porque no meu cérebro, Red Bull não representa mais a bebida, tá? Eu tô muito mais conectada com o Red Bull Bragantino, no caso, Red Bull, Sim. o clube. Então, quando você falou Red Bull, na minha cabeça veio organização, gestão colaborativa, profissionalismo, processos. Então, Eles estão em vários esportes, né? não, sim, com Isso é certeza. muito legal também. Mas a forma que eles conduzem o futebol é impressionante. Eles têm tudo para ser, em pouquíssimo tempo, uma grande potência do país. Michael Jordan. Resistência. Fórmula 1. Cara, vou dizer um negócio. Eu tenho pavor de velocidade. Porém, tem um cara, um argentino, que ele se chama... Não lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Colapinto. O cara é um jovem e ele tá recuperando essa vibe de ídolo. A Argentina sofre uma sede de ídolos, de construir isso para a nação, e esse atleta da Fórmula 1 tá começando a trilhar uma jornada muito parecida com o que o Senna trilhou aqui para o Brasil. Eu conheço dois argentinos Acho que é são... o Franco Colapinto, acho que é assim. A gente vai pesquisar o nome e colocar aqui embaixo.
depois, mas eu tenho 2 conhecidos argentinos que são fanáticos em Fórmula 1. Acho que o país em si, assim, pelo menos os 2 que eu conheço, eles adoram Fórmula 1. Então, acho que é um esporte também lá muito visto como futebol. Futebol deve ser a paixão nacional igual no Brasil. Eu não posso dizer igual porque eu estive recente na Argentina e eu posso garantir a você que eles vivem o futebol como ninguém, nem mesmo o brasileiro. É mais Eles vivem, o intensidade? futebol é mais inserido no dia a dia deles, tá? Então, tipo assim, talvez o brasileiro, talvez pela sua extensão, pela Sim. quantidade de clubes que o Brasil, né, compreende, mas em termos de intensidade, na minha opinião, São mais. os argentinos eles são muito mais Tem intensos. até a religião do Maradona. É um negócio assim realmente bizarro. Não sei se é porque eu andei muito por regiões turísticas, Sim. mas eles vivem de forma muito intensa. E tem estádios muito próximos de clubes rivais ou... Coladinho, colado mesmo. E para finalizar, Serena Williams. Empreendedora. Além de ser uma atleta maravilhosa, ter sido uma atleta incrível, o fato dela ter criado o Serena Venture, que é uma empresa de capital para startups no esporte, mostrou que o potencial do atleta ele não está limitado às quadras, ao campo, e sim a conseguir aproveitar muito bem a reputação que ele construiu ao longo da tua jornada para conseguir pensar no extra, no pós-carreira. Eu gosto muito da história do Michael Phelps. Eu acompanhei assim, eu vejo ele não só pelo atleta, também pelo pós, o que ele vem fazendo, né, para disseminar o esporte e as causas. Eu gosto muito assim dessa identificação. O pós-carreira dele deu outras possibilidades, assim como a Serena e alguns até. Tem atleta que faz isso de forma muito natural, né? Sim. O Cafu também, com as suas instituições e negócio, o Ronaldo também, em SAF e empresas. Um profissional que eu admiro muito, muito mesmo, e que é um ex-atleta e que assumiu um protagonismo muito forte no futebol brasileiro, é o Mauro Silva, nosso tetra. Nosso tetra. Ele é presidente campeão. da federação. Ele é vice-presidente da Federação Paulista, e sabidamente a Federação Paulista de Futebol é a federação mais bem estruturada do país. Organizada, tem muitos produtos valiosos que rendem bastante dinheiro. A administração invejável. Que produtos? Desculpa, eu sou um pouco leigo. Tem a Copa São Paulo, o Campeonato Paulista. A Copinha, que é a Copa São Paulo. O Campeonato Brasil, né? No nível Brasil, os times. Isso, o Campeonato Paulista, o feminino, a Copinha Feminina. Então, tipo, é uma federação que dá atenção a muitas frentes e consegue ser rentável, consegue executar muito bem. Se você chegou a assistir a final do Paulista esse ano? Assisti. Pronto, você viu o show de drones que rolou? Quem você acha que fez aquilo? Foi a federação. Foi a federação, não foi o Corinthians. Todo mundo tava, nossa, foi o Corinthians, nossa, Vai parabéns, Corinthians. Vai, Corinthians, mas não foi o Corinthians, foi a federação, entendeu? Então, aquilo dali, se eu não me engano, eu tinha visto no Atlético Mineiro. Também idealizado pela Débora Saldanha, minha cliente, que é head de inovação do Atlético Mineiro. E aí, foi muito bem executado, foi muito bem planejado, e você consegue ver de longe como as ações pensadas de uma forma profissional e com foco no lucro podem efetivamente trazer um retorno a longo prazo. Você vê que nós estamos aprendendo com outros países. Por exemplo, eu vi um documentário da NBA, eles falando do evento da NBA, que não é só o jogo, é literalmente o cachorro-quente, é a cerveja, o refrigerante, é o show, é o pós, é o entretenimento que tem nas pausas, né? Enquanto os times estão se reunindo para rever as estratégias, tem lá os mascotes, tem os convidados. Você acha que a gente está aprendendo com eles? Falta muito, na sua opinião? Infelizmente, eu acho que ainda falta muito, porque as experiências geradas para o torcedor ainda são muito deficitárias, sobretudo porque os staffs talvez não estejam amplamente preparados. O ponto ali, o quinto P, pessoas, ele não está desenvolvido ao ponto, a profissionalização do futebol não chegou a tal ponto em que as pessoas foram beneficiadas por esse nível de
profissionalização. Por exemplo, acontece um caso de assédio no estádio, você faz o quê? Você corre para um policial homem? Tá? Você chega no... Você quer tentar escapar de uma situação difícil, você corre pro banheiro. Você não tem uma medida para pedir ajuda. Tá? Por exemplo, lá na Arena MRV, dentro do banheiro feminino, não sei nem se eu deveria falar isso, mas dentro do banheiro feminino tem um disque com um equipamento para você pedir ajuda. Se você estiver em uma situação de risco, entende? Você ir lá e pedir ajuda. Mas isso é algo que existe na Arena MRV, é uma das arenas mais novas do país, uma das melhores do país, em termos de infraestrutura. Só que isso era para ser um padrão. Não tem aí o padrão FIFA? Padrão, todos os estádios têm que conter isso, isso, isso e isso. Pois é, porque a segurança da mulher não deve entrar como um critério. E por que da mulher? Porque, infelizmente, as pessoas não estão olhando para as mulheres dentro dos estádios. Entende? Então, existem muitos fatores que precisam ser analisados com muita calma antes da gente pensar no show. Tem muitas coisas básicas. Aconteceu aqui o jogo da NFL, lá na Arena Corinthians, foi uma verdadeira revolução que aconteceu. Para a gente conseguir entregar algo no padrão NFL, muita coisa precisou acontecer. Só para você ter noção, água mineral que eles consumiram não foi daqui. Eles trouxeram. Para a equipe deles chegarem aqui para jogar, uma comitiva chegou muito tempo antes. Para preparar. Entendeu? Então, é um nível de... A gente percebe que a gente não está no patamar ainda quando a gente tem um contato direto com uma outra cultura de fazer as coisas, de operacionalizar as coisas, e a gente se choca. Você vai num hotel de atleta, um hotel onde atletas estão hospedados, você pensa que, como é que é a refeição lá? O hotel vai oferecer a alimentação, vai oferecer aquele prato chique, com uma colherzinha de comida e é isso? Os caras falaram, não, 30 quilos de arroz, não, tantos quilos de arroz, 30 quilos de frango, tanto isso. É isso a refeição. Quê? Aí me aparece com uns copinhos pequenininhos, assim, 300 ml, os caras bebem jarra. Você vê o tamanho dos caras. Entendeu? Então você percebe com um episódio que a gente não está acostumado com o padrão que o esporte exige. Sim. A coisa mais desafiadora hoje para quem trabalha em operação de jogo é, por exemplo, trabalhar numa operação de jogo da Conmebol. Uma das minhas clientes, a Natália Cavalcante, ela é oficial da Conmebol. E ela tem que exigir tanta coisa para estar no padrão Conmebol, e a Conmebol é referente à América Latina. Não estamos falando ainda dos Estados Unidos. Imagina nível FIFA. Tá? Então, assim, a gente ainda vai ter que nadar bastante, e eu espero muito que a gente consiga evoluir rápido, sobretudo porque a próxima Copa do Mundo Feminina vai ser aqui no Brasil. Estou bastante confiante que a gente vai conseguir evoluir nesses pontos relativos à mulher, embora o futebol feminino não seja predominantemente audiência feminina, tá? Sim. Eu frequento campeonatos, trabalhando e como espectadora, e tem muitos homens e torcendo de forma ardente. Então, vamos na fé. Segurança, infraestrutura, padrão, é o que você falou, muita coisa antes do show. Exato, exatamente. Você entra no banheiro, o que é que tem no banheiro? Tem a água para você lavar as mãos, tem a privada, tem o espelho, às vezes nem tem o espelho, dependendo do estádio, porque se for um lugar com muito índice de violência, eles tiram o espelho, ou então usam aquele que é um plástico, que não quebra e tal. Infelizmente, eu já tive o desprazer de entrar num estádio que ele é todo preparado para receber pessoas violentas. Nossa. Essa é a preocupação deles. A preocupação é, o que eu preciso tirar daqui para ninguém matar? Eu já estive num estádio onde o cidadão arrancou a privada e jogou do anel superior. Nossa. Então, tipo assim, o que você faz? Tem que chumbar o negócio? Tem que ser a privada de ferro? Chumbada no chão? Que as pessoas não conseguem se controlar? Porque as pessoas não conseguem ver uma mulher
não consegue, nossa, não consigo me controlar, preciso passar a mão. Nossa, tô vendo uma mulher, nossa, eu preciso olhar, secar, até ela se sentir incomodada e sair de perto. Cara, quando eu falei a você sobre liberdade, depois que eu passei a usar o lenço, é isso. Eu entro e saio de qualquer canto, as pessoas podem até olhar. Nossa, que estranho. Ou então, nossa, que diferente. Ou então, ai, que legal. Mas ninguém mais me olha com... como é que eu explico? Com desejo, com aquela coisa Sim. que incomoda toda mulher, entendeu? Uhum. Então, eu me sinto muito melhor dessa forma. Agora, precisa que todas as mulheres se cubram inteira para se sentirem respeitadas? Não deveria Não ser assim. deveria, entendeu? Não é aceitável isso. Porque, na minha concepção, isso tem muito a ver com o direito da mulher de ir. Em Natal, eu já tive de sair de jogo, tarde da noite. Eu sempre fui meio assim, eu frequentava estado sozinha, não tava nem aí. E eu já tive de correr. Indo pro ponto de ônibus, 2 homens atrás. Aí eu ia mais rápido, eles aceleravam. Eu ia mais rápido. Quando eu comecei a correr, os caras correram também e pronto, lascou. Isso eu tinha o quê? 16 anos? Mundo canibal, literalmente. Né? Nos dias de hoje, tudo bem, você referiu uma história passada, mas isso acontece nos dias de hoje. Sim. Não mudou, não houve essa evolução. Aqui eu não vou, não é o foco, o momento revolts do Rafael, vou deixar para o meu ex, mas a minha vontade em cima dessa fala é de descarregar um monte, mas o objetivo não é esse, é ouvir mesmo a sua história e que as pessoas tenham consciência. Nós não podemos mais viver dessa forma. Não. Nós, na verdade, nunca pôde viver dessa forma. Mas por uma questão social, por uma questão de não ter uma atuação da segurança pública e do governo, a gente ainda vive a falta de educação das pessoas. A gente vive um país onde as pessoas saem da escola sem saber ler e escrever, quanto mais conviver com o próximo. E isso gera toda a falta de respeito que a gente falou e todos os preconceitos que existem. Essas pautas que eu trouxe, muitas delas serão abordadas num evento que eu vou participar em Nova York em junho. Que é o quê? É um evento cujo foco é construir um legado para o futebol brasileiro após a Copa do Mundo Feminina. Que é basicamente o quê? O que a gente precisa fazer hoje para que após a Copa Sim. haja um legado. A gente não pode esperar a Copa chegar para pensar no legado. A gente precisa preparar o terreno agora, criar diretrizes, criar planos de ação, contactar e conectar as pessoas certas para que isso aconteça. Confirmadas nesse evento estão pessoas incríveis, por exemplo, a Kelly, a filha do Pelé, temos aí a Michael Jackson, que é secretária do esporte, aliás, subsecretária do esporte. Então, nós estamos nos movendo, nós estamos nos articulando para conseguir construir um novo futuro mais aceitável, mais inclusivo, mais seguro para todos nós, e não somente para nós mulheres, mas para todas as outras minorias, embora não sejamos minoria. Não. Entende? Não somos minoria, mas nós somos tratados como se fôssemos. Então, muito do meu trabalho voltado para posicionamento está em dar voz para as pessoas certas, com os propósitos certos. Tanto é que hoje, felizmente, eu não preciso... fulaninho tem interesse em sua mentoria. Peraí, vamos ver qual é a tua. O que é que você tem a entregar para o mundo? Porque gente ruim, e quando eu digo ruim, não é pessoalmente ruim. Sim. Mas gente que não tem o que entregar para o mercado, não tem valor, não tem um valor agregado para entregar para o ecossistema esportivo. Sim. Tem muita gente que quer, mas às vezes a pessoa não tem o que entregar. Então, essa pessoa, eu vou falar, cara, estuda por aqui, faz esse caminho aqui, procura uma oportunidade ali. Mas no momento, você não é a melhor pessoa, não é o melhor momento para você se posicionar, porque você vai queimar uma ficha. Você vai aparecer sem ter o que mostrar. Minha intenção é mostrar as pessoas certas, que já tem o que mostrar.
Uhum. Porque se, imagina, eu pego o fulaninho, acabou, eu quero trabalhar com esporte, acabei de entrar, uhul, Amanda, me ajuda. O que é que você fez? Qual é o teu legado? O que é que você quer construir para ter o seu legado? Qual transformação você gera no mercado, nas pessoas, nas instituições? Quais os seus propósitos pessoais? Boa parte dos meus mentorados tem uma pegada de ESG muito forte. Muito forte. E, na minha percepção, é o futuro do futebol. Sim. Eu ficaria horas te ouvindo, Amanda, de verdade. Mas a gente tem que finalizar e eu queria te fazer uma pergunta. Que dica que você dá para essas pessoas que querem construir uma marca, que estão perdidas, que precisam de um direcionamento? Não seja morno. Se posicione. Saia de cima do muro. Esse é o melhor conselho que eu posso dar. Não fique com medo de desagradar. Perfeito. Gente, Amanda, obrigado por compartilhar sua história, por participar desse episódio. Para mim foi fantástico. Você deixou mensagens muito fortes que eu espero que você que esteja ouvindo compartilhe essa mensagem. Fiquei pensando muito na minha filha. Eu tenho uma filha, tenho uma esposa que é a mulher da minha vida, que eu a amo, e eu fico pensando o que eu posso fazer para proteger. Mas o mundo, ele tá aí, com as suas doenças, com as suas questões, que eu não vou conseguir solucionar. Mas eu tenho que fazer a minha parte, para Perfeito. refletir a minha parte no próximo, e que a minha filha, e minha esposa e meu filho também façam isso. E eu espero que eu consiga, e espero que você que teve a oportunidade de assistir e ouvir esse bate-papo, compartilhe com o máximo de pessoas, com o máximo de mulheres, para ouvir essas histórias inspiradoras. Eu estou muito emocionado, de verdade, e eu queria ficar horas aqui, mas o tempo não permite. Obrigado mais uma vez, viu, Eu que Amanda? agradeço pela oportunidade. E obrigado você por assistir este episódio. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Muita gente está assistindo nossos vídeos e não são inscritos. Então se inscreva no canal, ative o sininho. Toda quinta-feira, às 2 horas, tem vídeo novo. Eu quero agradecer os nossos parceiros, a Colabore Cowork, a Ata Publicidade e a Ponto BR Filmes. E também a Bariloche. E a você que nos assistiu. Até o próximo episódio.